Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, interpretado por mim, Maria do Sol. Inspira profundamente, vamos ler a lição 29. Se você chegou aqui agora, saiba que o acaso não existe e que você é importante aqui. Já se inscreve no canal, já lê o que está escrito aqui embaixo, já participa dessa corrente do bem, porque as mudanças são reais e o Curso em Milagres traz um treinamento completo da mente para o aprofundamento de tudo que você precisa na espiritualidade e na inteligência emocional. Inspira profundamente, vamos ler o capítulo 3 ainda, a percepção inocente, versículo 6, o julgamento e o problema de autoridade. O julgamento e o problema da autoridade. Nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é o símbolo, é simbólico porque além da percepção não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado, quer dizer que se julgas a realidade de outra pessoa, será incapaz de evitar julgar a tua própria. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. Então, quando a gente olha para as coisas e fala, fulano é assim, não vou nem falar, não vou agir dessa forma porque fulano tal coisa, a gente está sempre reagindo e julgando e se protegendo e atacando. Escolher julgar ao invés de conhecer a causa da perda da paz. Até julgar a gente mesmo. Que idiota que eu fui, ajudei tua pessoa não valorizou, por aí vai. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes, em termos de seletividade de percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. Então, sempre que você está avaliando, você está só percebendo. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofre é acreditar que, quando faz um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Então, assim, a gente julga dizendo que quando eu faço alguma coisa contrária, tipo, eu não quero isso, isso não tem efeito. Enfim. Evidentemente não acredita nisso, ou não teria feito o julgamento contrário. A gente não acredita nisso que eu falei agora. Evidentemente, no fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, você está colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que você acredita que a realidade é a tua para que seleciones dela o que você quiser. A realidade não é nossa, a realidade é de Deus, né? Você não tem ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrar contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando você reconhece o que é e o que são os teus irmãos, compreenderá que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para você precisamente porque os está julgando. Então a gente não consegue perceber quem é a pessoa de fato, a gente está sempre julgando. Toda incerteza vem de acreditar que você está sob a coerção do julgamento. Tudo. Não precisa de julgamento para julgar sua vida, para organizar sua vida. E certamente não precisa dele para organizar você mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso. E esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua reconhecimento substitua a percepção. Ponto 4. Eu não falei os pontos, mas estou no 4. Você está muito amedrontado com todas as coisas que tem percebido, mas tem recusado a aceitar. Então a gente percebe as coisas, sente as coisas, se conecta, mas se recusa a aceitar. Acredita que por ter recusado a aceitá-las, perdeu o controle sobre elas. E também as coisas negativas, né, que a gente percebe. E é por essa razão que você vê em pesadelos ou disfarces agradáveis naqueles que parecem ser teus sonhos mais felizes. Nada do que recusou aceitar pode ser trazido à sua consciência.
Não é perigoso em si, mas tem feito com que pareça perigoso para você. Então a gente recusa as coisas para dizer, isso eu não quero, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quer dizer, dando significado, selecionando, criticando, excluindo. Então acaba que a gente não conhece o verdadeiro significado. E não é perigoso em si, mas tem efeito. A gente faz com que pareça perigoso. Ponto 5. Quando você se sente cansado, é porque julgou a ti mesmo como se fosse capaz de estar cansado. Quando você ri de alguém, faz chacota, né? Faz zomba, coisas assim, é porque julgou esse alguém indigno. Quando você ri de si mesmo nesse sentido, necessariamente estar rindo dos outros. Nem que seja apenas porque não pode tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz se sentir cansado, porque é essencialmente desanimador. Você não é realmente capaz de estar cansado, mas é muito capaz de exaurir a si mesmo. Esse é bem importante. A tensão de ficar tenso, do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. Quer dizer, atualmente todo mundo, né? A gente vai lá e julga, está sempre julgando, selecionando, pensando, refletindo, e isso acaba ficando intolerável. E essa capacidade, que é muito debilitante, é muito apreciada. No entanto, se deseja ser o autor da realidade, vai insistir em te apegar aos julgamentos. A gente quer ser o autor da realidade, né? Quer ser o controlador. Você também vai considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra você. Então, tipo, se a gente julga, no fundo a gente tem um pouquinho de medinho, isso também vai ser julgado para mim. Essa crença só pode existir na medida em que acredita na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Ponto 6. Deus oferece só misericórdia. As tuas palavras só deveriam refletir misericórdia, porque isso é o que tem recebido, isso é o que deveria dar. A justiça é um recurso temporário, ou uma tentativa de ensinar-te o significado da misericórdia. Só é julgadora porque você é capaz de injúria, não, de injustiça. Então, quando a gente não é misericordioso, a gente vai utilizando o sistema, né, de julgar, né, da justiça julgadora. Então, isso é algo para a gente refletir muito. Ponto 7. Eu tenho falado de diferentes sintomas e nesses níveis há variações quase sem fim. Contudo, se há uma única causa para todos, só há uma única causa para todos: o problema da autoridade. Esse é a raiz, botou entre aspas, a raiz de todo mal, porque essa frase é uma frase que a gente já viu, né? Raiz de todo mal. Cada sintoma que o ego faz envolve uma contradição em termos, porque a mente está dividida entre o ego e o Espírito Santo, de forma que qualquer coisa que o ego faça é incompleta e contraditória. Qualquer coisa, gente. Essa posição insustentável é o resultado do problema de autoridade, que por aceitar um único pensamento inconcebível como sua premissa, só pode produzir ideias que são inconcebíveis. O tempo inteiro o curso em Milagres está tentando corrigir a nossa mente, direcionar os nossos olhos para não servir a dois senhores, né? Nesse sentido de estar sempre na mente correta e fazer com que a gente tenha discernimento de qual seria a mente errada, né? Ponto 8. O tema da autoridade é realmente uma questão de autoria. Quando você tem um problema de autoridade, é sempre porque acredita que é o autor de você mesmo e projeta sua delusão nos outros. Então, assim, problema de autoridade é no sentido de quem faz, quem é o autor. Quem é o autor da realidade? Quando a gente acha que a gente está fazendo a realidade, não se alinhando com a realidade, ou co-criando a realidade, ou fazendo download da realidade, aí a gente tem um problema de autoridade.
Assim percebe a situação como se os outros estivessem literalmente lutando contigo pela tua autoria. Essa coisa de lutar por seu lugar no mundo, né? Esse é o erro fundamental de todos aqueles que acreditam que usurparam o poder de Deus. Ele está, todavia, ansioso por desfazê-la, não para que sejam infelizes. Não para punir suas crianças, mas somente porque sabe que ela faz com que sejam infelizes. Desculpa que eu errei, né? Porque eu li abaixo. Então está dizendo o contrário. Está dizendo que quando a gente se acredita autor e está sempre lutando para poder provar a nossa autoria, sou eu que fiz, eu que sou. A gente falou disso. Teve alguém que falou disso no grupo, inclusive. Olha que interessante. E fala que Deus faz isso não para punir, mas somente porque sabe que esse problema faz com que a gente fique infeliz. As criações de Deus, às criações de Deus é dada sua verdadeira autoria de Deus, né? Mas você prefere ser anônimo quando escolhe separar-te do teu autor. Estando incerto da tua verdadeira autoria, acredita que a tua criação foi, foi anônima. Isso te deixa em uma posição em que acredita que você criou a si mesmo sem significado. Soa significativo, né? Isso te deixa em uma posição em que acredita que quando você diz que criou a si mesmo, soa significativo, mas não é. A disputa em torno da autoria deixou tal incerteza em tua mente que ela só pode até mesmo duvidar se realmente você existe ou não. Ponto 9. Somente aqueles que entregam todo o desejo de rejeitar podem saber que a rejeição de si próprios é impossível. Que loucura isso, né? Tá falando pra gente não reagir, não rejeitar nada. Simplesmente estar aqui. Olha que modo de vida tão diferente do que a gente vive hoje em dia. Você não usurpou o poder de Deus, mas o perdeu. Uau! Afortunadamente, perder alguma coisa não significa que ela se foi. Simplesmente significa que você não se lembra onde ela está. A sua existência não depende da sua capacidade de identificá-la, nem mesmo de localizá-la. É possível olhar a realidade sem julgamento e meramente conhecer que ela existe. São 9 já. Ponto 10. Eu fico pulando os números, desculpa, gente. É porque a coisa vai virando um fluir. Ponto 10. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança, mas não é livre para estabelecer o que é a sua herança. Ou seja, a gente tem a paz para receber. A gente recebe se quiser. O problema é que todos não podem deixar de decidir. O problema que todos não podem deixar de decidir é a questão fundamental da autoria. Todo medo vem, em última instância, às vezes por meio de estradas muito tortuosas da negação da autoria. A ofensa nunca é feita a Deus, mas só àqueles que o negam. Negar a sua autoria é negar a ti mesmo. A sua autoria, quando fala autoria aqui, é com letra maiúscula, tá? De Deus. É negar a ti mesmo, é a razão da tua paz. De modo que só você vê em segmentos. Essa estranha percepção é o problema da autoridade. Eu acredito que aqui está mostrando pra gente que a realidade que a gente tem acesso quando a gente está dentro do conhecimento, né, consegue enxergar de forma correta, que se mostra até dentro de um processo de limpeza coletiva, né, de correção, não é correção porque eu acho que aí seria uma palavra que não cabe, mas de ajustes para encontros da paz, do amor, de tudo, são todos da autoria maior. E a gente, para interagir nesse mundo de forma não desamorosa, não reativa, não esquisita, a gente realmente, quando eu falo esquisita, que digo assim, que faça mal a gente mesmo, que tira a nossa paz, a gente precisa estar aberto ao que é, né? Ponto 11. Não há ninguém que não sinta de algum modo aprisionado.
Se esse é o resultado do seu próprio livre-arbítrio, ele tem que ele tem que considerar a sua vontade como não sendo livre. Ou ficaria bastante evidente o raciocínio circular dessa posição. Então, assim, nós todos com essa sensação de que a gente está preso, não está livre, com certeza é uma escolha nossa. A vontade livre tem que conduzir à liberdade. O julgamento sempre aprisiona, porque separa segmentos da realidade pelas escalas instáveis do desejo. O desejo, isso tem que ser assim, deveria ser assado, fulano devia ter reagido assim, eu deveria ter reagido assado, isso eu não devia ter feito, isso eu devia ter feito, enfim. Desejos não são fatos. Desejar é inferir que o exercício da vontade não é suficiente. Olha isso agora, co-criadores radiantes, olha isso. E a gente o tempo inteiro treina o desejo, né? O direcionamento da força. Só que quando você tem vontade, você já está co-criando. A hora que eu preciso desejar, ou seja, ficar ali, eu estou acreditando que a vontade não é suficiente. No entanto, ninguém em sua mente certa acredita que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Então, ao mesmo tempo que ele fala aqui da autoria de Deus sobre as coisas, ele fala da autoria sua dentro da mentalidade certa. Quer dizer, o alinhamento da sua autoria com a autoria de Deus. E que ninguém na sua mente certa, quer dizer, você estando na sua mente certa, você não consegue acreditar que o que é desejado é tão real quanto aquilo que a vontade determina. Minha vontade determina isso. Na mentalidade certa, a cocriação é tão forte quanto isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu. Eu falo assim, ó, em vez de buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu, diz, seja vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E você terá dito, eu conheço que sou aceito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Então aqui vem corrigir uma frase que a gente ouve o tempo todo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ao invés disso, a gente diz, seja a vossa vontade em primeiro lugar o reino do céu. E você terá dito, eu conheço o que sou e aceito a minha própria herança. Fim da leitura de hoje. 29º dia da leitura do livro Um Curso em Milagres, livro de exercícios, lição 29. Respira fundo, porque a frase é profunda. Deus está em tudo que eu vejo. A ideia para o dia de hoje explica porque você pode ver o propósito de tudo em todas as coisas. Ela explica porque nada é separado por si mesmo e em si mesmo. E explica porque nada do que você vê significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. Provavelmente você vai achar essa ideia muito difícil de aprender. E a essa altura, pois vai achá-la tola, irreverente, sem sentido, engraçada e até mesmo refutável, tipo assim, algo descartável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como você a vê. No entanto, ontem enfatizamos que uma mesa compartilha o propósito do universo. E o que compartilha o propósito do universo, compartilha o propósito do seu Criador. Então hoje tenta começar a aprender como olhar as coisas com amor, apreciação e a mente aberta. Não as vê agora. Você não vê as coisas agora. Como pode conhecer o que está nela? Nada é como parece para você. O seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quando a visão tiver te mostrado a santidade que ilumina o mundo, compreenderá perfeitamente a ideia de hoje. E não compreenderá como jamais pudeste tê-la achado difícil.
Você não vai entender porque que você já achou isso difícil. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada um, deve seguir um padrão já familiar. Começa repetindo a ideia para você mesmo e em seguida aplica aos sujeitos ao teu redor, às coisas ao teu redor, selecionando ao acaso, citando cada uma especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada, que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje, porque algumas coisas provavelmente você vê mais como sendo de Deus, digamos assim, por causa da sua natureza totalmente alheia. Lembre-te de que qualquer ordem que você impõe é igualmente alheia à realidade. Portanto, a tua lista de coisas, de sujeitos, deve, na medida do possível, ser livre da sua própria seleção. Por exemplo, uma lista adequada deveria incluir: Deus está nesse cabide. Deus está nessa revista. Deus está neste dedo. Deus está nesta lâmpada. Deus está naquele corpo. Deus está naquela porta. Deus está naquele cesto de lixo. Além dos 2 períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje pelo menos uma vez a cada hora, olhando lentamente ao seu redor à medida que profere as palavras sem pressa para você mesmo. 1 ou 2 vezes pelo menos deve experimentar uma sensação de descanso enquanto você faz isso. Então vamos botar o alarme, né, para hora em hora, para poder fazer esse exercício. E eu digo a você: Deus está em você.